quem fala é a Dandara Fonseca, apresentadora do The Summer Hunter Vozes. Em algumas dessas últimas segundas-feiras do ano, a gente decidiu revisitar alguns episódios que já passaram por aqui. Conversas que a gente acredita que valem ser ouvidas de novo ou, quem sabe, pela primeira vez. A gente já começa com um tema que tem tudo a ver com esse período de festas e reencontros que vem por aí. Ao se preocupar com o que algum familiar ou conhecido vai pensar sobre uma atitude sua, ou sentir culpa de não poder estar presente em algum evento. Você já parou por alguns instantes e se deu conta de que você não é tão importante assim? Ou melhor, de que ninguém é? De cara, essa pode parecer uma afirmação dura. Mas além de ajudar a levar as coisas com mais leveza e escapar da armadilha de achar que é o centro do universo, reconhecer a própria insignificância também abre um espaço enorme de liberdade. Dá pra fazer o que você deseja sem que 1000 paranoias fiquem orbitando a cabeça. Mas será que isso é tão simples assim? Quem refletiu sobre esse assunto foi um médico psiquiatra e professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, Daniel Barros. No livro Viver é Melhor Sem Ter Que Ser o Melhor, ele explica por que dá pra ser feliz sem entrar numa corrida eterna pela excelência. Participou desse papo também a cientista social e criadora de conteúdo Nathalie Neri, que há mais de 10 anos usa a internet para discutir moda, beleza sustentável, veganismo, questões sociais e de gênero, entre vários outros temas. Bom, gente, para começar o papo, eu queria entender, vocês consideram pessoas que se levam muito a sério? Como que é? Quer começar, Nathalie? Poxa, já me levei muito, né? Eu acho que eu, na internet, comecei muito jovem, 20 anos, 21 anos, produzindo conteúdo no meio da minha faculdade. E eu tinha um ego intelectualizado muito grande, né? Comecei a falar sobre temas ligados às ciências sociais, ouvi o que as pessoas tinham a dizer sobre mim, sobre eu ser inteligente, interessante, legal, e absorvi isso durante muito tempo. Me levei muito a sério, até perceber o quanto isso me prejudicava e me limitava. Então, eu tenho feito um esforço muito intencional nos últimos anos para aprender a não me levar tão sério assim. E tenho conseguido. Não é um processo natural. É um aprendizado, né? Mas é uma habilidade que pode ser desenvolvida também. Eu acho que eu particularmente, nunca me levei muito a sério, porque eu nunca levei nada muito a sério, sabe? Assim, não que eu fosse da turma dos largados, ao contrário, eu era o CDF na escola, mas era... eu conseguia ali tirar um 8 e o professor não reclamava, minha mãe não reclamava, então tava tudo bem, entendeu? Não precisava ser o melhor, não precisava ir tão a sério, porque não era tão importante assim. E é irônico a gente pensar assim, né? Eu sendo médico, puxa, mas as coisas com as quais você lida, os pacientes que te procuram, não é sério? Não, é sério. Mas é o que você falou na introdução, né, Dandara? É sério, mas a gente é transitório, a gente é tão pequeno, então é sério e a gente tem que levar a sério. Você é importante na medida em que você é um ser humano, tem que ser tratado com dignidade, mas nada é tão importante assim, né, no final das contas. Você coloca, como você falou, você coloca em perspectiva, e a gente vai falar aqui, acho que é um pouco, ao longo do episódio, a perspectiva temporal, geográfica, perspectiva de tamanho. Você vê que, na maioria das vezes, aquilo que está no calor da hora parecendo tão grande, normalmente não é tão grande assim. Agora, para vocês, essa ideia de pensar que você não é tão importante assim, traz incômodo ou alívio? Porque eu falo por mim também, não sei se a Nathalie concorda, tem várias questões raciais e sociais presentes assim na nossa sociedade, e é isso, né? Eu sempre senti uma pressão muito grande por ser uma mulher negra, de assim, vamos lá, você pode dar mais de si, você pode ser a melhor. E isso te dá um nível de importância ali, né? Como a Nathalie falou ali, de ouvir as pessoas falando isso sobre você, e você cria essa importância. E pra mim, assim, sempre que eu penso nisso, que as coisas que eu tô fazendo às vezes não são tão importantes assim, me dá um alívio tão grande, assim, sabe? De um peso que tira, assim, do ombro, sabe? Acredito muito nisso também, porque acho que o esforço para se livrar dessa ideia de que a gente importa demais vem muito quando você está numa família racializada, dessas heranças não desejáveis, né? De você vai ser a primeira dessa família a fazer uma faculdade, você vai ser a primeira a terminar um ensino médio, você vai ser a primeira a não engravidar na adolescência, você vai ser a primeira. Existe uma expectativa geracional ali que te afeta na sua formação, né? E eu senti esse peso, principalmente ligado ao estudo. A minha família tinha uma herança
cultural, estudantil muito grande, né? De pessoas que ascenderam por meio da educação pública e se tornaram advogados. Então eu vivia à sombra dos meus 2 primos que conseguiram e claramente eram geniais. Era uma coisa assim de não acredito nada em nada inato, né? Em nada necessariamente. Não acredito muito em dons e talentos. Mas se eu pudesse acreditar realmente, eu acharia que os 2 tinham, porque eles eram exceções. E esse peso recaiu sobre mim durante toda a minha adolescência e vida adulta, início da vida adulta. Então, abandonar isso, olhar pra mim e falar, caraca, acho que eu não sou tão boa assim. E por que eu vou querer ser? Se ser o que eu sou tem sido suficiente pra me manter satisfeita, vivendo, comendo, tendo um teto sobre a minha cabeça, a quem eu quero provar? No fim, eu consegui ser a primeira da minha família a me formar na faculdade, né, por parte de mãe, porque os meus primos já tinham conseguido, por parte do meu pai. Mas essa sombra, ela nunca me abandonou, né? A partir do momento que você supera e se torna a primeira em determinado lugar, você vive com esse medo de, será que eu vou continuar sendo a primeira? Ou será que agora eu posso ser a última? Eu sou a irmã mais velha e eu amei descobrir o privilégio de ser irmã mais velha depois que os meus irmãos nasceram. Porque agora a responsabilidade, os pesos caem sobre eles, né? Eu tô muito de boa, os meus pais não se importam mais com o que eu tô fazendo, pra onde eu vou, quem eu sou. E os meus irmãos, é triste demais, mas assim, por mais que eu os ame e defenda, dá um alívio de esse peso paterno e materno não recai mais sobre mim. Eu acho que muito do que a gente deseja na vida é muito do que os nossos pais esperam da gente, né? E quando você tá nesse contexto de que o mundo te ensina que se você não for o melhor, você não vai ter oportunidade, as coisas ficam complicadas. Mas é muito legal ouvir vocês falar isso, mas muito legal mesmo, porque quando eu escrevi O Viver é Melhor Sem Ter Que Ser o Melhor, eu fui um pouco questionado algumas vezes sobre o meu lugar de privilégio de falar isso, né? Porque, sim, eu sei da onde eu falo, né? Eu falo do lugar de um homem branco, heterossexual, de olho azul, sabe? Sim, eu tenho socialmente um lugar de privilégio e as pessoas dizem assim, bom, para você é fácil falar isso. E uma vez, uma repórter, ela quase me deu um nó, assim. Ela perguntou o seguinte, Daniel, mas você fala aí, né, que viver é melhor sem ter que ser melhor. E veja, só uma parte. Não estou dizendo que viver é melhor sem ser o melhor. Viver é melhor sem ter que ser melhor. Se eu quisesse o melhor, se eu quisesse o primeiro, se eu quiser me esforçar para ir atrás, é escolha minha, mas eu não tenho que, né? Aí ela diz o seguinte, mas olha, por exemplo, ela soltou lá uma pesquisa que mulheres precisavam se esforçar 20% a mais para conseguir o salário igual, sei lá, não lembro qual era o número, mas falava de um lugar de desprivilégio, né? Então ela dizia, então não é todo mundo entender assim que não é obrigado a ser melhor, você não está prejudicando mais quem é vulnerável? Aí eu parei, refleti e finalmente entendi qual era a armadilha dessa pergunta. A armadilha dessa pergunta é que ela já traz embutida o pressuposto de que o sucesso é o salário igual. De que o sucesso é a posição social, que é o que vocês estão falando, assim, de, puxa, eu vim de um lugar, eu tenho um lugar aqui, eu sou mulher, eu sou negra e tal, e aí vem com essa carga de, então você tem que se esforçar mais se quiser chegar no mesmo lugar. Mas quem disse que eu tenho que chegar naquele mesmo lugar? Isso é imposto, isso é uma distorção da sociedade. Então, é o que eu chamo, né, do fenômeno Simone Biles. Quando a Simone Biles desistiu lá no meio da competição, daquela prova, teve uma reação de gente que não entendeu nada, dizendo, bonito agora é perder, né? Antes bonito era ganhar, agora derrotado é ser bonito. Não, a pessoa não entendeu nada, porque o bonito é ser livre. Uhum. O bonito fala, se eu quiser ir atrás da medalha de ouro, eu vou, se eu não quiser, eu não vou. E tem outro valor. Um valor é a medalha de ouro, outro valor é a minha saúde mental. Neste momento eu escolhi. Então, um valor é eu ser a primeira da minha família. Outro valor é eu morar em Ubatuba. É muito louco isso, porque é relacionar a alegria sempre com o sucesso, mas o sucesso nesse mundo capitalista que a gente vive, né? O sucesso do topo ali. E às vezes a alegria para você tá longe disso, né? Muito longe. Só que você é muito julgado se a sua decisão for essa outra, né? Eu passo por um efeito com outros criadores de conteúdo que você é minha mãe, você me formou, né? Muita gente fala, pô, Nathalie, foi estudar ciências sociais por causa de você. E hoje você fala de maquiagem, né? Você faz gameplay de The Sims, vida sustentável. Eu falei, sim,
Porque é isso que me traz satisfação. Eu tô fazendo curso de cosmetologia, tô fazendo uma graduação em estética e cosmética. Só que para quem me viu há 5 anos atrás, trazendo autores franceses, ingleses, latino-americanos para falar sobre questões sociais e usou isso como inspiração para seguir esse rumo, é frustrante. Porque é isso, eu fui afetada por esse desejo que, inclusive, eu ajudei a plantar. De você precisa ser o melhor na sua faculdade, você precisa ser o melhor na sua formação, se você vem de escola pública. E enquanto a galera tá lá burnoutando, eu tô aqui jogando The Sims e falando de maquiagem. Agora, vocês lembram de algum momento que levou vocês a pensar assim, putz, me preocupei tanto com isso e na real ninguém ligou? Porque isso acontece muitas vezes quando você tá, tipo, nossa, se remoendo, eu vou dizer um não pra não ir nessa festa que minha amiga me chamou, meu Deus do céu. E aí você fala não, a pessoa fala, tudo bem. Ou então, sei lá, você tá se remoendo com trabalho ali também, nossa, tenho que ter um prazo que você vira à noite pra fazer aquilo e quando você entrega, a pessoa demora 3 dias pra olhar, né? Sei lá, o cliente ou o seu chefe demora 3 dias. Você pensa, putz, realmente não é tão importante assim, né? Eu tenho uma experiência que, inclusive, foi o estopim para eu voltar para terapia há 2 anos atrás, que eu tinha um sonho, né, de criança ferida ali, de atuar. Fiz cursos ao longo da minha infância de atuação, de posicionamento frente às câmeras. Aprendi a ler muito cedo porque eu queria ler roteiro e ser atriz. E aí, com 10 anos, a minha mãe me pagou uma entrada na Talentos Brilhantes. Eu comecei a fazer cursos e, de repente, ninguém mais tinha dinheiro, eu tive que abandonar. E aí, anos depois, né, eu fui convidada a participar, fazer um teste de elenco para uma série que tinha muito a ver com influenciadores digitais e eu sabia que uma das personagens tinha meio que sido inspirada em mim porque uma das roteiristas comentou e acharam que fazia sentido me chamarem também para fazer o teste, né, como uma criadora de conteúdo. Comentei, realmente, aquilo mudou minha vida. Eu falei, caraca, vai ser incrível, eu vou realizar o que eu nunca tive condições de realizar. Passei por todo o processo, fiz os testes, preparação de elenco, gravei a série no meio da pandemia, naquele caos, fazendo exame todo o tempo, usando máscara, viajando, desesperada, trancada num quarto de hotel. E aí, na hora, a gente tava vivendo o efeito Jade Picon, né? Pouco antes veio o efeito Jade Picon, mas a gente já tinha o efeito Rafa Kalimann, sabe? De pessoas não capacitadas fazendo novela. Eu acordava acreditando que eu ia ser destruída. Tipo, dormia imaginando que eu ia ser destruída. Eu começava a ter medo de ansiedade. Quando saiu a data da série, eu falei, meu Deus, eu vou ser destruída. Eu não tenho um DRT, eu só tinha um sonho e um roteiro na mão. E agora? E de repente saiu e ninguém assistiu, ninguém se importou. E aquilo foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E eu falei, eu realizei um sonho, eu fiz um trabalho que eu me orgulho, eu fiquei muito feliz. As pessoas que assistiram curtiram, mas eu realmente me dei um senso de autoimportância, de que eu ia ter o mesmo impacto cultural que a Rafa Kalimann. E que eu ia ser tão cancelada quanto a Rafa Kalimann, quanto uma ex-BBB numa novela das 9. E aquilo me ensinou coisas, né? Me ensinou coisas e é isso. Às vezes ninguém tá te vendo. Nossa, mas E você não sabe tava, que felizmente. eu compartilho isso, assim, quando a gente foi fazer o podcast aqui, eu fiquei morrendo de medo de apresentar, assim, de ser a host do podcast e tal. Meu Deus do céu, eu nunca fiz nada, sou zero uma pessoa conhecida, assim, né? E falei, meu Deus do céu, e se as pessoas me odiarem e tal? A real é que as pessoas querem ouvir os convidados, não tô nem aí. Tipo, sabe, não vão ficar preocupadas com como eu tô conduzindo, elas querem ouvir o papo e tal, mas não vão pensar, nossa, mas essa pergunta aqui que ela fez foi péssima, eu vou lá xingar. Não, sabe, tá tudo bem. E aí é isso, né? A gente se dá uma importância que aí, às vezes quando a gente percebe que a gente não é importante, é um alívio, tipo, caramba, eu não vou precisar passar por isso. Tem uma pesquisa clássica famosa que foi feita na universidade, não lembro qual universidade americana, mas que tinha lá essas tretas liberais e conservadores e tal. E aí o pesquisador pedia pro aluno, pros voluntários, irem com uma camiseta que pregava o contrário do que a faculdade inteira, lá, do que todo mundo pregava, né? Provavelmente ia com a camiseta de um conservador no meio de liberais, ou o contrário, né? E pedia para a pessoa dizer o que ela estava sentindo, o que ela achava que ia acontecer, como que achava que ela ia ser recebida. E eram os pensamentos mais catastróficos, né? Putz, eu vou ser julgado, vão me parar na rua, vão me ofender. E aí
pessoa andava na faculdade, não acontecia nada, ninguém nem notava que a pessoa estava andando ali, né? Então tem esse viés de autoimportância, de atenção que a gente dá pra gente e a gente acha que tá todo mundo dando atenção, porque a gente a rigor, na nossa experiência subjetiva, a gente é o centro do mundo, né? O mundo gira ao nosso redor. Nossa vivência, eu olho, tá tudo em volta de mim, as pessoas estão em volta de mim, as pessoas estão falando em volta de mim. Então, a gente tem a sensação que o mundo gira ao nosso redor, mas todo mundo tem essa sensação. Então, a gente realmente não está sendo tão notado quanto na nossa fantasia de preocupação ou mesmo de autoimportância isso está acontecendo, né? Agora, vocês conseguem ver outros benefícios além desse alívio, assim, que essa sensação de não importância, né, de insignificância ali, ou de se levar menos a sério traz pra gente? A liberdade, né? A liberdade é a possibilidade de fazer o que a gente realmente deseja, né? A gente fala tanto de propósito, ai, meu propósito é isso. Eu acho que quanto mais você se coloca nesse lugar de eu não importo tanto assim, as pessoas não estão esperando tanto de mim, mais você consegue encontrar teu caminho, sabe? Aquilo que te chama. Eu passei da faculdade de Ciências Sociais, queria ser acadêmica, meu sonho era continuar em pesquisa, fazer meu doutorado, eu me imaginava nesses lugares. E aí eu comecei a querer criar conteúdo e eu tinha vergonha de criar conteúdo enquanto uma acadêmica. Eu tinha vergonha das pessoas irem pesquisar o meu Lattes e aparecer meu canal. Eu só consegui isso, inclusive, quando eu parei de respeitar as pessoas ao meu redor, porque eu descobri que o professor que eu admirava era um chato e falava absurdos sobre os alunos pelas costas. E aquilo mudou, então eu tive que parar de dar importância para o outro para conseguir não dar tanta importância para mim, porque eu não queria me igualar a esses outros. E aí, a partir disso, eu passo a criar conteúdo. Criando conteúdo, eu criei esse conteúdo intelectualizado, que por mais que fosse o que eu acreditasse também, ainda tinha muito resquício daquela ideia de que eu precisava ser a melhor, de que eu precisava ter as coisas com muita certeza, muita consistência, e eu ia só sufocando outras partes de mim que queriam falar sobre veganismo, que ainda assim é político, né? Mas naquela época, 10 anos atrás, não parecia tanto. Queria falar sobre beleza, sobre maquiagem, sobre um outro tipo de criação de conteúdo. A criação de conteúdo, inclusive, que eu consumia. Mas imagina que humilhação as pessoas pesquisarem os meus vídeos falando sobre temas sociais e me encontrarem fazendo uma maquiagem com produtos veganos. Então, conforme eu fui vendo que ninguém se importava tanto assim com o que eu falava na internet ou com o que eu fazia na faculdade, eu consegui indo encontrando os meus caminhos, né? E hoje estou cada vez mais próxima deles. E hoje, inclusive, sinto uma liberdade para ser extremamente contraditória, para continuar falando sobre as coisas que eu queria, para ainda desejar voltar para a academia, né? Academia não necessariamente utilitária empresarial, porque eu estou fazendo uma graduação muito voltada a trabalho, né? Eu quero me formar em estética e cosmética, mas fazer uma pós em sociologia, sociopsicologia, continuar desenvolvendo a minha intelectualidade. E hoje sinto a liberdade de, ao mesmo tempo, seguir, às vezes, fazendo um vídeo de ASMR com produtos veganos naturais. Então, hoje eu enxergo e aceito o que eu, teoricamente, enxergaria como contradições, como inconsistências de personalidade. E entendo que isso faz parte de quem eu sou e do que eu tenho a oferecer. E esse senso de liberdade eu só ganhei quando eu percebi que é isso. Eu não sou tão importante assim. Eu adorei que a Nathalie falou disso, de ter a liberdade para mudar de ideia, né? Que é algo que muitas vezes a gente linka com algo ruim, né? E, na verdade, faz parte da vida, né? Sabe que antes do Viver é Melhor Sem Ter Que Ser Melhor, meu livro anterior tinha sido o Rir é Preciso. É um livro sobre humor, sobre a importância do riso, desde os aspectos históricos, filosóficos, até psicológicos e neurocientíficos. E é muito interessante, lá pelas tantas, como a gente vê que o levar-se a sério demais engessa a pessoa. Porque ela, então, coloca uma importância, uma seriedade, um peso, que, né, a gente pode até chamar de gravidade. A pessoa é grave, ela tem uma gravidade em tudo que ela faz. E, eventualmente, uma coisa ou outra vai ser grave, vai ser importante, mas, de forma geral, o que a gente vê na vida, no dia a dia, é a pessoa colocando muita gravidade, muita seriedade em coisas que, quando você olha de fora, são ridículas, são risíveis, né? Isso acontece com a gente também. Você olha em perspectiva, anos depois, você fala, meu, que ridículo aquilo, né? Então,
Um outro benefício, além dessa liberdade, é a leveza que traz para a vida. A vida se torna menos pesada, menos sofrida. A gente fica mais feliz, fica mais leve mesmo quando você consegue tirar essa gravidade. E uma das maneiras é essa, né? Você conseguir rir. É o personagem do palhaço, né? Que o palhaço é a encarnação do riso em cima do erro. O palhaço, ele é o erro em pessoa, ele é o tropeço, ele é a queda, ele é o derrubar, ele é os pés pelas mãos. E isso tudo é muito engraçado. Então, essa possibilidade de a gente ver que dá para rir dos nossos erros, como a Nathalie falou, traz essa liberdade e traz uma leveza também para a vida. Nossa, muito, muito bom. Agora, eu fico pensando, né? Com todos esses benefícios assim, por que incomoda tanto ainda a ideia de não ser tão importante? Por que a gente ainda luta contra, sabe? Essa ideia, a gente ainda tem essa mentalidade de se levar tão a sério. Quais os motivos? Eu acho que passa pelo fato de a gente, na nossa experiência subjetiva, realmente se sentir o centro do mundo. E aí você tem que... É um choque quando você descobre que não, né? Tem isso e tem toda a pressão que a gente conversou no começo de, puxa, não, você tem que ser o melhor. Essa é outra coisa, né? No outro livro, o mais recente, o Viver é Melhor Sem Que Ser o Melhor, que eu reflito sobre essa lógica de como o que é médio se tornou inferior. Como que o médio é inferior? O médio é médio, superior é superior, médio é médio, inferior é inferior. Por que na nossa linguagem o mediano, o medíocre tem a conotação de inferior? Porque na nossa sociedade a gente só valoriza o superior. O resto tudo não vale. O medalha de prata é o primeiro dos últimos, né? É o primeiro dos derrotados. Então tem a ver também com essa estrutura, com essa construção à nossa volta que vai colocando isso na nossa cabeça, levando também, como a Nath falou, para o pessoal burnoutar por aí, né? Eu acho que também está muito ligado, né, ao que a gente começou a falar no início, né? Do que são as metas de sucesso nessa sociedade e do que faz com que a gente acredite que a gente é importante ou não. E me veio rapidamente o flash de uma cena muito especial de uma série da Netflix chamada Maid. Não sei se vocês conhecem, mas é uma história sobre uma mãe solo, né, que vive violência doméstica. E eles conseguem passar por todo esse processo dela de reconhecer a própria violência e quebrar, inclusive, esses ciclos de violência familiares, não só com a filha dela, mas ajudar a própria mãe. E tem uma cena em que ela chega em um espaço que atende mulheres vítimas de violência doméstica e ela precisa arrumar um emprego, né, porque ela saiu de casa com a filha de colo. E aí a assistente social pergunta para ela, você tem emprego, tem estudo? Ela fala não. E ela fala, você tem alguma habilidade? E aí a única habilidade que ela enxerga, né, ela tem um flash, assim, dela cuidando muito bem da filha dela erguendo a filha dela no céu e a filha dela girando. Que é uma habilidade extremamente subjetiva, cuidar na nossa sociedade. Você não valoriza o cuidar, você não acha que o cuidar é uma habilidade, né? No geral, quando você está falando de, sei lá, pedagogas, professoras, enfermeiras, acaba sendo. Mas não é uma habilidade valorizada na maior parte das vezes. E aquilo foi muito legal, porque eu falei, caramba, é isso. Essa mulher é extremamente importante para aquela criança, né? Ela é extremamente importante para aquela família, para aquela mãe, para aquele bebê, nesse contexto fictício. Mas para a sociedade que precisa empregar e que pergunta quais são as suas habilidades, ela não é importante, né? Então eu acho que é muito sobre para quem nós queremos ser importantes, né? Qual é o objetivo, para onde a gente olha? Para mim, quando eu não quis mais ser importante para aquele meio acadêmico, foi libertador. Só que aí eu passei a querer ser importante dentro de um contexto de discussões digitais, criação de conteúdo. Então, eu acho que o senso de autoimportância, ele é importante. É importante a gente se achar importante em alguns contextos. Eu gosto de me sentir importante para minha família, para os meus amigos, né? Para criar esses laços. O problema, eu acho que é quando a gente espera essa importância desses lugares injustos, que vão estar ligados a hierarquias inalcançáveis, a objetivos falaciosos impostos para que você produza cada vez mais. Então, hoje em dia, eu também tenho tentado equalizar muito o sou importante, mas em que contextos, para quem e por quê, né? Acho que tem a ver com o que eu coloco até na introdução do livro, que é o fato de nós normalmente não sabermos quais são os nossos valores. Você
trombetear valores, a perda dos valores, os valores. É muito fácil porque não significa nada ou significa qualquer coisa. Mas quando você para e pensa, tá bom, quais são os meus valores? Isso é uma coisa que a gente não faz normalmente. Porque a gente não sabe nem o que significa os valores. E os valores, eles representam aquilo que realmente é importante para nós. O que é importante? O que eu acho que eu tenho que correr atrás? O que eu quero que esteja presente no mundo? O que vai desempatar o jogo para mim? E desempatar o jogo, eu digo, porque vai acontecer situações na vida em que valores entrem em conflito. Então, se eu tenho o valor, por exemplo, de, sei lá, ascensão profissional e tenho o valor de cooperatividade, eventualmente esses valores podem entrar em conflito. Para eu ascender, eu não vou ter que ser cooperativo. Se eu for cooperativo, eu não vou ascender. Como que eu vou decidir? Eu vou decidir baseado nos meus valores. E eu não sei, se eu não sei os meus valores, se eu nunca parei para refletir sobre isso, eu vou no vai da valsa. Eu vou para onde eu estou sendo levado. E para onde nós estamos sendo levados de forma refletida, que é o que está aí, porque é o que move, é o que faz o mundo girar. É chegar primeiro, é ser mais alto, é ir mais longe, é ganhar mais. E ok, eu não estou dizendo que isso é feio, eu não estou dizendo que isso não é um valor. Eu estou dizendo que não é o único e talvez não seja o seu. Você tem a sua possibilidade de escolher. Uhum. É muito legal, porque eu acho que é sair do piloto automático e parar para refletir também, né? Tipo, quais são os meus valores? Ou como a Nathalie disse, né? Para quem que eu quero ser importante, né? Porque eu acho que o problema é você querer ser importante a todo momento, para todo mundo. E aí sim você se leva muito a sério, né? Mas se você quer ser importante para aqueles seus amigos, para aquele grupo de amigos, e você ter ali também, entender da sua importância, a importância dos seus atos com essas pessoas, mas não com todo mundo, né? Porque esse é o seu valor, né? O meu valor é a amizade, por exemplo. Vai acontecer, eventualmente, de ter um conflito entre o valor da amizade e da, sei lá, construção da família. Você quer ter um relacionamento estável, único, e casar e ter filhos, e aí você vai ter que abrir mão de algumas amizades. E aí, quais são os seus valores? Eu também tenho visto muito, né, andando aí, internet afora, como essas novas gerações têm consumido esse senso de autoimportância de uma forma romântica e idealizada, né? A gente tem uma tendência, uma trend chamada The Main Character, né? Em que as pessoas literalmente escrevem: comecei a romantizar a minha vida e acreditar que eu sou a personagem principal. E aí elas passam a viver e a olhar para a própria realidade como se elas fossem o centro de tudo, como se elas fossem as mais importantes. Isso é interessante em contextos em que as pessoas às vezes não têm autoestima, em que as pessoas não se valorizam, acreditam que as histórias delas não são importantes ou tão legais, mas acaba sendo muito confuso acreditar que você não possa ser o coadjuvante de uma história. É muito complexo imaginar que em todos os contextos que você tá, você sempre vai ser o destaque, porque a história é sobre você. E que às vezes você não pode só testemunhar. Quantas vezes a gente não tá num contexto ou numa relação para testemunhar algo, não para mudar radicalmente, para observar, para não alterar e de uma certa forma aprender com isso, né? A gente consome conteúdo, cultura pop e acredita que a única história possível é a história do main character, é a história do protagonista. Quando você tem uma série de outras posições e locais dentro de uma narrativa que às vezes podem ser tão ricos quanto, né? Hoje, eu tinha essa síndrome de the main character, né? Eu achava que estava na minha mão mudar, acontecer, porque acreditei no que a internet me dizia. Eu era muito jovem, eu não tinha referência, as pessoas falavam: é você é incrível, ai meu Deus, eu sou incrível, ela tá certa. E perceber que às vezes eu só tô num lugar de observação e que é isso. Não vou me meter nisso, não vou falar sobre isso e não tenho nada a acrescentar sobre isso. É delicioso no momento em que a gente quer falar sobre tudo e ser tudo, olhar pra si e falar: eu não tenho nada a acrescentar e por isso vou continuar rolando o meu feed observando. Meio flaneur, sabe? E a importância disso, né? Porque cada vez menos a gente escuta as pessoas, a gente entende as outras pessoas. E aí, tirar você desse protagonismo também, dessa importância, também te ajuda a colocar importância no outro, né? Porque eu acho que você se achar muito importante também pode tirar uma empatia ali, um entendimento de que aquela outra pessoa naquele momento tem mais importância. Ou, sei lá, às vezes tem gente que não aceita que aquele é o momento de outra pessoa brilhar, por exemplo, não fica feliz por conquistas de outras pessoas, né? E o quanto isso não passa também por você se achar tão importante que você tinha que estar ali naquele lugar, né? Eu tenho uma placa na biblioteca que eu comprei, fiz até uma figurinha no WhatsApp com ela, que diz simplesmente: sei lá, sei lá.
Mas é que, sei lá. Não, mas a questão... Olha, não sei. Tem tanta coisa que eu não sei. Tem muito mais coisa do que eu não sei do que eu sei, gente. Que é o oposto da dinâmica que a gente vê nas redes sociais hoje, né? Que todo mundo sabe sobre tudo, tem opinião sobre tudo. E aí a Nathalie trouxe isso das redes sociais. E era até uma coisa que eu queria perguntar pra você, Nathalie. Disse assim, você acha que pra estar nas redes sociais não pode se levar tão a sério? Ou ao contrário, às vezes quando você vai ganhando uma relevância ali, né? As pessoas começam a se levar a sério demais, a se achar importantes demais. É uma pergunta bem complexa, né? Porque ao mesmo tempo a gente também tá falando da responsabilidade sobre aquilo que a gente comunica e a responsabilidade da influência que acontece, independentemente de você ter poucos seguidores ou muitos seguidores. E eu acho que os objetivos na internet mudam muita coisa, né? Eu digo que hoje eu vivo a internet pela internet, a arte pela arte. Claro que é minha fonte de trabalho, mas é minha fonte de prazer. Olhando a minha trajetória, eu realmente gostaria de estar fazendo isso. Sabe quando você faz compra esses livros de autoajuda para descobrir seu propósito? E aí, o que você gostaria de estar fazendo se você não precisasse mais trabalhar? Eu penso, estar num sítio, plantando a minha comida, vivendo do que a terra me dá e fazendo vídeo para a internet mostrando. Então, de uma certa forma, existe algo em mim que deseja o compartilhar. E não só desejo compartilhar, mas às vezes desejo me colocar no centro disso. E eu sei que pode ser... Muita gente acha, nossa, isso aí é querer se aparecer. E sim, se você tá na internet, você quer se aparecer, você deseja ser observado e você tira algo de valoroso daquilo, né? Uma parte da tua personalidade ou da tua autoestima vem disso. Então, eu acredito que estar na internet e não se levar a sério tá muito ligado ao que você objetiva nela. Eu objetivo estar nela das formas que eu posso, mas em outro momento eu objetivei construir uma carreira nela quando eu não tinha. E aí eu me levei muito a sério. E eu me arrependo? Não me arrependo, porque eu acho que isso me colocou num lugar para hoje poder escolher. Então eu acho que são fases, né? É isso. Queria ser mediana desde o começo, mas não pude também, né? É aquele lugar do eu tive que provar num primeiro momento que eu era boa. E depois que as pessoas entenderam que eu era boa, que eu sabia fazer meu trabalho com profissionalidade, que eu sabia me posicionar, que eu não ia falar uma besteira, as pessoas podiam confiar no meu trabalho, né? Dentro de contextos de, sei lá, apresentação, trabalho, palestras, eu pude relaxar e, enfim, não me levar tão a sério. Então, eu acho que também são contextos. Não se levar a sério no momento em que você tá começando ali no mercado de trabalho, tentando entender qual que é a tua voz, criando uma comunidade, talvez seja um pouco mais difícil, mas existe um momento em que você pode encontrar um equilíbrio. Os teóricos da comédia, né, eu até falo lá no Rir é Preciso, no livro, eles diferenciam o punch up e o punch down, né? Então, assim, bater para baixo, quando o riso, o não se levar a sério, dar risada, ele, de alguma maneira, mostra que ali tem um erro, mostra que ele tem uma inadequação, mas que tá tudo bem, né? O riso é isso, tá errado, mas tá tudo bem. E isso tem estudos muito interessantes mostrando assim, quando um funcionário numa reunião, tá o chefe, tá o diretor, tá o gerente, aí tem um funcionário estagiário, ele tira sarro dele mesmo, aquilo não funciona. Porque ele está numa posição já hierarquicamente abaixo e ele bate para baixo, então ele cai. Quando o diretor tira sarro dele mesmo, isso humaniza, isso aproxima, né? Então, acho que tem a ver com isso, assim, se você tá num lugar que você precisa porque quis, porque é o seu valor, se provar, mostrar o seu trabalho, mostrar a sua seriedade, talvez não se levar muito a sério, de fato, seja ruim. Agora, puxa, estou estabelecido, as pessoas já me conhecem, as pessoas sabem quem eu sou. Você ficar o tempo todo querendo se provar, aí cansa, né? Aí dá esse ar dessa gravidade que é engessadora, paralisadora e chata, né? Perfeito. Quando e o que costuma fazer vocês pararem de olhar para si, para as paranoias que estão na nossa cabeça e parecem gigantescas, e entender que a gente é mesmo um pontinho no meio de um universo gigantesco, assim? É a morte, né? Eu ia falar Morte, medicamento. Mas é até uma das fontes de reflexão mais fortes que tem, né, o Viver é Melhor. Eu falo sobre os capítulos são divididos em lemas do arcadismo, e um dos lemas do arcadismo mais famoso é o Carpe Diem,
que é o aproveite o dia, né? Colha o que o dia te oferece. E esse estar ligado no momento, porque a gente acha que o Carpe Diem, depois de Hollywood, a gente acha que o Carpe Diem é chutar o balde, né? Aproveita, viva como se não houvesse amanhã, e não tem nada a ver. Tem a ver com você estar presente no momento, desfrutando daquilo que te é oferecido naquele instante, porque aquele instante é transitório. E nada mais forte para nos lembrar da transitoriedade do que a morte. Né? Então, em qualquer instância, seja passando na frente de um cemitério, seja participando de um velório, seja cuidando de alguém doente, seja participando de de um processo de adoecimento, tudo isso nos lembra o quão transitório a gente é e quanto a gente se preocupa com bobagem no final das contas, né? E às vezes pode ser assim chocante quando fala assim, né? Mas a gente já tem até um episódio aqui no Desenrola falando da importância da gente falar sobre isso com menos tabu. Porque é isso, né? Tem até o Tom Almeida que veio aqui e falou, né? A gente pensar na morte ajuda a gente a recalcular a rota também, entender. Tá fazendo sentido isso aqui? Eu tô dando tanta importância para isso, mas faz tanto sentido isso aqui que eu tô fazendo nesse momento. É importante pra gente entender também se a gente tá no caminho que a gente quer, se a gente tá dando importância pro que a gente quer, se a gente não tá se levando a sério demais, né? E a gente é muito, muito bom em fingir que a morte não existe. Né? Assim, tudo que a gente faz, a gente grava podcast, a gente escreve livro, a gente se maquia, a gente planta, colhe, tudo para esquecer que a morte existe. E quando a gente é confrontado com ela, por isso que a experiência normal das pessoas, todo mundo sabe. O cara bateu o carro, o cara fala, nossa, repensei minha vida. O cara teve um ataque cardíaco, repensei minha vida. Porque aí não dá mais para você fingir, né? Não tenho nada a acrescentar. Esse é o meu momento, né? Completamente abarcada na resposta. Faz sentido. Aprendendo, na verdade. Tem um estudo da Universidade da Califórnia também que a gente achou muito legal quando estava pensando assim falar sobre esse assunto, que ele fala que pessoas que se dedicam tempo para admirar coisas grandiosas, então assim, a natureza, né, você chega naquela paisagem que você realmente é um pontinho ali, elas tendem a agir com mais ética e generosidade, né? Vocês concordam? Vocês acham que é algo importante para o mundo que a gente vive hoje? Porque eu particularmente sim, porque acho que a gente está muito no indivíduo e não no coletivo, né? Com certeza. Eu lembro muito do Clube da Luta, né? Você não é especial. E as pessoas todas na casa trabalhando, claro, de que num contexto, né, basicamente terrorista, a liberdade poética do filme que a gente não reproduza na realidade, mas essa ideia de que você não é especial é extremamente libertadora. O ser especial, o dons e talentos, isso me perseguiu durante a minha vida inteira. Porque eu esperava, quais são os meus dons e talentos? O que vai me tornar especial, excepcional? Eu assistia filmes na sessão da tarde de meninas recebendo poderes mágicos quando faziam seu aniversário de 16 anos. Será que vai existir algum momento em que eu vou me tornar uma sereia? Em que momento vai vir a minha trajetória do herói, sabe? O meu chamado para ação? Em que momento eu vou olhar para mim e falar, tá, te amedronta, te afasta daquilo que talvez você goste, deseje e talvez não seja tão bom, né? Eu acredito muito no aprendizado. E eu acho que não existe nada que eu não possa fazer. O que eu vou fazer ou não? E isso te incapacita se eu não me propuser a estudar. Claro que eu não vou esperar, eu sou muito ruim em matemática, eu sou muito ruim em biologia. E eu tô fazendo uma graduação agora que exige conhecimentos biológicos, e eu sou das humanidades. Primeira coisa que as pessoas me falaram é, nossa, mas você não é das humanidades? Falei, sou, mas acredito que posso aprender. E não espero que eu tenha talentos para isso, porque eu nunca desenvolvi esses talentos, né? Então eu acredito que olhar para si, entender que às vezes você é e você não é, e tá tudo bem, desenvolver coisas novas, entender coisas novas e se propor a fazer esse novo, esperando o fracasso, né? Entendendo que o fracasso faz parte, é bastante libertador. Eu acho que tem muito sentido isso de as pessoas se comportarem de forma mais ética diante do espanto com a vida, né? Então, você vai numa montanha e você vê aquele negócio daquele tamanho que tá lá desde sempre e todo mundo passando e aquilo continuando, né? Esse deslumbre com uma cachoeira ou com a realidade, né? A realidade ampla. Ela estimula na gente uma característica do ser humano que é a autotranscendência.
é você ir além de si mesmo. Isso é uma característica humana, isso não é um dom de um líder religioso. Isso é como curiosidade ou como impulsividade. Existe esse aspecto da nossa personalidade que é a autotranscendência, que é você notar que não está sozinho, que você não é um ser isolado, não é? Até nem biologicamente hoje a gente sabe que não é mais um ser isolado, né? Tem mais bactéria do que célula dentro de nós. Então, essa percepção de que existe algo além, né? Não, e eu não estou falando de algo místico, pode a pessoa acreditar ou não, mas de algo que emerge das relações humanas e que nos conecta num todo, que é estimulado diante dessa apreciação, da fruição da natureza, ela tem todo sentido fazer a gente atuar de forma mais ética, porque você percebe que você não está sozinho, que não é só você naquele barco, né? Tá todo mundo no mesmo barco. Eu acredito muito também que, entendendo que é isso, ninguém é especial, e para além disso, nós somos resultado do outro, nós somos as nossas interações, nós somos a média das pessoas que a gente anda, nós somos construídos geograficamente, culturalmente, e que sem o outro, e que sem as montanhas, e que sem as festas, as danças, as músicas, a gente acaba sendo muito pouco, né? A gente não se encontra. Isso reduz esse senso de autoimportância e te coloca em perspectiva justamente nesse sentimento de transcendência, né? O que eu sou tá muito ligado ao que o outro é. Se o outro parar de ser, talvez eu também deixe. Eu acho que isso pode ser assustador e muitas vezes as pessoas usam essa ideia muito ligada, inclusive, à religião para tirar a própria agência das coisas. Eu sou parte do todo, eu sou eu sou uma engrenagem nesse corpo. Então, a partir daqui, nada do que eu faço importa. Esse também é um lugar perigoso nesse sentimento de eu sou algo muito pequeno nesse universo, né? Em relação, principalmente nos contextos em que a religião, né? E aí não sendo uma pessoa religiosa e ao mesmo tempo sendo uma pessoa espiritualizada, penso que acaba sendo perigoso, porque a tua responsabilidade está nesse todo, que está muito ligada a essa força imaterial, dominante. Enfim, era isso que eu tinha para falar. E aí, para finalizar rapidinho, queria saber uma dica de vocês de como se levar menos a sério. Tirar da cabeça essa ideia que a gente tem que ser sempre o melhor em tudo. Olha, a primeira coisa, terapia, né? Terapia nelas. Acredito que o movimento natural da gente, sociedade, é sempre esperar o nosso máximo, nosso melhor. A gente é ensinado a isso, né? Os meus pais me falavam coisas gravíssimas quando era criança, né? Ou é estudo ou é o crime. São as únicas formas de você crescer nessa vida. Sensacional. Então eu ficava, meu Deus, ou eu me junto a uma quadrilha ou eu vou para a faculdade. Eu não tinha muita opção, né? Então eu acho que para além de entender que existem possibilidades e que não é 880, não é o fim do mundo o tempo inteiro, a gente pode aprender a esperar menos do outro também. Eu acho que muito das expectativas que a gente coloca na gente tem a ver com a expectativa que a gente coloca no outro. E quando a gente aprende que às vezes o outro não tá tão disposto, não tem toda essa energia, não tá com tanta vontade ou não vai fazer algo tão bem, tira um pouco desse peso de você mesmo. Eu vou recomendar o riso mesmo, né? Vou recomendar o humor. Eu acho que se a gente consegue propositalmente, deliberadamente, isso pode não vir de forma automática, mas pode vir de forma deliberada, a gente ri mais dos erros, dos nossos e dos outros, assim, a gente vê a distância, né? Tem uma frase que diz que tudo é engraçado desde que aconteça com o outro, né? Por quê? Porque a gente, quando tá no lugar, a gente perde essa possibilidade de rir. Então, esse exercício de rir mais, eu acho que ele tira esse peso e traz a leveza que a gente quer quando a gente diz que não é tão importante assim. Bom demais. A gente sempre finaliza aqui o Desenrola com uma pergunta sobre o verão, essa estação que a gente ama. E aí, já que a gente tá falando aqui sobre ser o que dá e viver o que dá, tem aquele dia no verão que às vezes a gente vai viajar e chove muito e a gente tem que ficar em casa. E aí eu queria saber de vocês a melhor coisa pra fazer em um dia desses, de chuva, de tempo ruim no verão.
putz, grilo, eu sou um board gamer, eu adoro board games, então eu adorei. aí ficou fácil, né? Eu adorei, já adorei a resposta. Me manda uma mensagem que eu te indico um board game pro número de pessoas, pro tipo de gente. Board games, eu acho que é um instrumento subutilizado na nossa sociedade, assim, a capacidade que ele tem de nos conectar, de nos desenvolver, de nos divertir. Então, choveu, eu tô até preferindo. Amém. Olha, eu preciso tentar, porque eu só fico com dor de cabeça jogando console, né? É uma coisa bem mais danosa pra minha retina do que um jogo de tabuleiro. Mas o que eu faço em dia de chuva, acho que é criar sensações, né? Comer uma coisa gostosa, cheirar um cachorro, sabe? Pegar o seu cachorrinho assim, ó, fedidinho, cheirar ele, abraçar ele, esperar passar, né? Saber que tá todo mundo preso em casa. Reduzir tua ansiedade, a tua fome. Você não tá perdendo nada. Tá todo mundo em casa também. E tem mais, né? Choveu, vai na chuva. Às vezes tá, né? E é isso, se molhar. Bom, gente, é isso. Queria agradecer demais pelo papo. Foi muito gostoso. Muito obrigada. Prazer foi meu. Oi, eu que agradeço, aprendi demais e preciso ler seu livro, Daniel, urgentemente. Curtiu o episódio? Então já segue o The Summer Hunter Vozes na sua plataforma de áudio favorita. E aproveita para avaliar o podcast com 5 estrelas. Isso ajuda muito a gente. Ah, e eu tenho uma ótima novidade. O conteúdo do The Summer Hunter agora também está disponível na Folha de São Paulo. Toda semana, nossas reportagens ganham espaço no site do jornal. E uma vez por mês, chegam também a edição impressa. No nosso primeiro texto, falamos sobre como o ato de brincar pode trazer mais leveza e bem-estar à vida adulta. Você encontra o link aqui na descrição do episódio.